É muito prazeroso quando você sai para fora do Brasil, né, na América Latina, na Europa, Estados Unidos, a própria Ásia, né, onde nós já fomos ministrar cursos, e você vê que a odontologia brasileira ela é extremamente reconhecida. Então, lá fora, como a gente diz, existem dois profissionais brasileiros que são extremamente respeitados. Um é o cirurgião plástico e o outro é o cirurgião dentista. Falando especificamente da odontologia brasileira, a odontologia brasileira hoje ela é considerada uma das melhores odontologias do mundo. Nós exportamos também técnicos em cerâmica dental maravilhosos. Eu acho que os melhores técnicos em cerâmica dental do mundo estão hoje no Brasil. Sempre foi uma preocupação dos meus pais, né, que a gente fosse cuidar dos dentes, enfim, que tivesse uma saúde, né, de dentes, enfim. Então, desde pequena eu sempre fui no dentista para fazer as revisões normais e depois teve um período que eu precisei fazer um tratamento ortodôntico, principalmente os dois grandes da frente, eles eram um pouquinho mais à frente e eu tinha mordida cruzada e isso me incomodava um pouco, né, até porque eu também tinha bruxismo, que é uma coisa a gente ranger os dentes, né, durante a noite. Nunca esquecer que primeiro a gente parte para uma reabilitação de saúde e depois a gente vai para uma parte mais estética de beleza, né? A criança, a gente tem que ter muita observação. Começou a nascer os dentes, começar os dentes de leite, ali na fase assim de 5, 6 anos, a gente tem que cuidar muito com mordida cruzada. Respiradores bucais, crianças que respiram muito pela boca, que tem o céu da boca mais atrofiadinho, mais apertadinho, a gente tem que dar muito mais atenção também, que é nessa fase que a gente consegue corrigir esse trespasse que a gente fala do céu da boca. A partir dos 5, 6 aninhos já começa a frequentar o ortodontista para a gente começar a orientar. Muitos a gente não intervir, outras a gente já começa a intervir desde cedo. Eu geralmente começo a trabalhar com um aparelho fixo em criança quando tem mais a dentadura permanente. Com dentadura decídua é salvos os casos, mas geralmente com a dentadura permanente eu começo com o fixo, senão eu só trabalho com a aparatologia dos ortopédicos. A gente tem que tomar muito cuidado também com o uso do bico e o uso da mamadeira ou até mesmo a própria sucção do dedo, porque tanto o bico quanto principalmente o dedo, eles acabam fazendo uma má oclusão dentária, porque a criança começa a ter muita repetição, às vezes o céu da boca fica pequenininho, a gente não consegue fazer a respiração certa e o crescimento ósseo também debilita. Então a gente sempre recomenda aos pais assim, ou quando criança usar um bico ortodôntico, né, que ele é um bico um pouquinho, que tem a borracha dele é mais específica no céu da boca, então a respiração consegue fluir melhor e a gente evita certos graus depois de deformidades ósseas, né? E mamadeira, chupeta também, assim, evitar o dedo, evitar bastante, que também pode ocasionar uma oclusão. A grande maioria dos problemas que acontecem no nosso organismo, eles entram pela boca. Nós temos que ter, e nós como periodontistas e como dentistas em geral, nós temos que ter uma preocupação muito grande com relação a isso. Até porque a saúde começa pela boca, né? Algumas doenças que a gente tem, alguns focos infecciosos dentro da nossa cavidade bucal, pode interferir no nosso organismo como um todo. Bom, a odontologia moderna, ela está vivendo um momento onde a estética dental ela está em ebulição. O que a gente não pode nunca deixar para trás ou nos esquecermos é que a odontologia estética ela é apenas um resultado, e hoje muito melhor comparado a 10 ou 15 ou 20 anos passados, mas ela é só um resultado de uma odontologia com bases em função e biologia. A ortodontia ela é uma área que ela é multidisciplinar. Nós trabalhamos com vários outros profissionais em conjunto, né? Inclusive fonoaudiólogo, pacientes que têm a língua presa, que falam mais assim. A gente tem que ter o profissional junto ao nosso lado para readaptar a língua, para fazer ela realmente ter na posição adequada que ela tem que ser colocada. O otorrino muitas vezes pela função respiratória, sendo que muitas vezes o próprio aparelho, quando a gente pega criança, né, jovem, a gente consegue fazer a liberação das fossas nasais e o paciente consegue respirar melhor. Daí já tinha resolvido o problema que eu tinha de mordida cruzada, que era, e depois eu acabei colocando resina, né, mais uma coisa estética mesmo. Dentro da área dessa parte da odontologia mais voltada para a estética, existe inúmeros procedimentos que a gente pode fazer. O protocolo de avaliação ele é um protocolo muito rígido, então ele tem uma base numa entrevista inicial, uma avaliação inicial, numa avaliação radiográfica.
primeiro processo, nossa, quando entrei, sentei na cadeira, assim, me rodearam lá 3 pessoas, assim, começaram a olhar o meu caso. Sempre fazemos um protocolo fotográfico bastante amplo para que a gente possa, com as imagens, com as radiografias, né, com as fotografias, com as radiografias e com os modelos desse paciente montados numa máquina que a gente chama de articulador, com base nessas informações, nós vamos poder montar um planejamento e um diagnóstico. Então, as tomadas fotográficas hoje em dia são muito importantes na odontologia estética. Então, você tem que ter dados, você tem que ter imagens clínicas, além dos modelos, além das radiografias, das tomografias, para que você consiga fazer um planejamento ideal. Ou seja, o paciente ele se enxerga previamente a qualquer tipo de preparação dental, ele se enxerga, ele visualiza o projeto dele futuro na boca. Eu prezo bastante por dentes alinhados. Eu acho assim, a primeira coisa que eu olho numa pessoa é o sorriso. Então isso me chama bastante atenção e eu acho que até para a autoestima, para a pessoa se sentir melhor, sabe? Por isso que as pessoas que podem investir nos seus dentes, que invistam, porque o sorriso realmente é algo precioso pra gente. Então, hoje em dia, a gente tem várias tecnologias na parte da ortodontia, né? E uma que vem com tudo são os mini implantes. Por exemplo, pacientes que não têm onde apoiar para fazer alguma força necessária que a gente precisa, a gente acaba usando um mini implante. Não deixa de ser um implante que a gente também coloca aqui na clínica, que substitui um dente, né? O parafuso dentro do osso. A gente usa um parafusinho bem pequenininho, questão de 1 ou 2 milímetros, depende da necessidade que a gente precisa para o tratamento. E ele serve de ancoragem absoluta. Usando esse mini implante, a gente consegue fazer reabilitações enormes. Às vezes o molar tá perderam um dente, o molar tá bem deitado, a gente consegue reposicionar esse molar, já colocar um implante ou colocar uma prótese. Por isso que hoje não existe idade para se colocar aparelho, porque as tecnologias estão cada vez mais avançadas. Às vezes as pessoas falam assim, mas é só aquele aparelho metálico, aquela ferradura, que é o que eu escuto, aquele colorido, né? Então hoje não, hoje existem os aparelhos tradicionais, que são os aparelhos metálicos de diversas cores, né? Da mais extravagante até a mais delicada e a mais discreta. E existem os aparelhos que a gente fala que são os aparelhos estéticos, né? De safira e de porcelana, que é aquele aparelho que é quase imperceptível a olho nu. Tava desalinhado na frente. A minha mordida, ela era um pouquinho fora de lugar, assim, mas eram os dentes da frente desalinhados mesmo. Então, eu hoje faço uso do aparelho estético de safira, né? Eu faço uso dele desde dezembro de 2016. O aparelho, então, o tradicional, que é o aparelho metálico, que a gente tem a cor alusiva do rosa, mas a gente tem cores mais discretas, como um cinza, um prata, que muitas vezes ameniza esse tchan que o aparelho tem. E do outro lado, então, a gente tem os famosos aparelhos estéticos, né? Que são os aparelhos de safira, de porcelana, de cerâmica. Temos também diversas marcas, diversos tipos que a gente pode oferecer para o paciente. Então, na verdade, eu optei por esse aparelho porque ele, além dele ser um aparelho mais discreto, eu me sinto mais à vontade, mais segura para sorrir, para sair em fotos, né? A limpeza dele é super tranquila também. Exige alguns cuidados, assim como qualquer limpeza dentária exige cuidados, né? Mas assim, eu sou uma pessoa que gosto bastante de sorrir, né? Gosto bastante de receber sorrisos também, então para mim está sendo muito satisfatório, assim, no meu dia a dia eu quase não percebo que eu uso ele. O adolescente vem aqui no consultório e ele pede a necessidade dele, a alegria dele não é o colocar o aparelho. Eles sentam na minha cadeira e a primeira coisa que eles querem é a cor da borrachinha. É isso que eu escuto, a cor da borrachinha. Então a gente tem pacientes que gostam de uma cor única, tem pacientes que gostam um dente de uma cor, outro dente de outra e faz um colorido, um arco-íris dentro da boca dele, do sorriso, que não fica feio, vai de cada um conseguir levar isso, né? Existem os aparelhos autoligados, esses sim diminuem bastante o tempo de tratamento, né? A gente não faz uma consulta mensal, mas sim o paciente vem a cada mais ou menos 3 meses, a gente faz a manutenção, não existe borracha, então teoricamente a parte de higienização se torna mais fácil, né? E a gente tem muita tecnologia, a gente tem placas alinhadoras também, que muitas vezes o paciente não quer usar nenhum tipo de aparelho, seja metálico, seja estético, a gente tem placas alinhadoras que também substituem um aparelho e dão um resultado bem legal. O aparelho, dependendo do tipo de aparelho, ele tem um cuidado especial, né?
Eu usei 3 tipos, então tinha um que eu usava somente à noite e eu tinha realmente que ser muito dedicada, né? A higiene, sim, era também 3 vezes ao dia, às vezes até mais, quando tomava um café, comia alguma coisa um pouco mais com corante, né, que eles dizem. O que é muito bom a gente também ressaltar é a higienização que o aparelho nos exige, né? A gente, sem o aparelho, a gente às vezes leva certa dificuldade com fio dental e escovação. Eu sempre aviso os meus pacientes e orientam que eles têm que estar cientes que a higienização, ela duplica, né, um pouquinho a demora. Não é um fio dental comum que a gente usa, a gente tem toda uma técnica, a gente passa o fio dental por baixo do aparelho para fazer a higienização. Geralmente usa uma escova super macia. Geralmente o paciente sai daqui do consultório com um fio dental específico, com uma escova específica para aparelho, né? Pacientes crianças que usam aparelho, que dependem às vezes de um pai e de uma mãe dar uma orientação de higiene, também é legal os pais ficarem em cima. Eu sempre estou vendo se há o surgimento de cáries, né? Se o paciente está com uma higienização legal, se a gengiva dele está saudável, porque a gente também tem que respeitar a nossa gengiva. A gente tem que ter uma gengiva saudável para a gente poder usar um aparelho. Eu vou regularmente, né, ao consultório. Eu faço manutenção todo mês. Eu preciso ficar em torno de 1 ano com ele. Meus dentes já ficaram alinhados logo nas primeiras semanas, assim, eu estou super satisfeita com o resultado. Porque o alinhar e o nivelar dentes, que é o que realmente acontece nos primeiros meses, isso é muito rápido. O que realmente demora depois é, por exemplo, fazer um avanço. A pessoa tem um pouquinho com o queixo retraído ou tem a maxila um pouquinho para frente, né? Isso eu tô falando sem ser casos cirúrgicos. A gente tem que fazer usos de outros aparelhos. Isso, querendo ou não, leva mais tempo. Um paciente, quando busca um tratamento estético, odontologia, ele está dando um passo bastante importante. É como se ele fosse procurar um tratamento plástico, não é? Porque há uma mudança envolvida nisso. Os resultados têm que ser duradouros. E para isso, nós temos que avaliar individualmente cada paciente. Trabalhar com alternativas de tratamento que sejam palpáveis, alternativas de tratamento que apresentem resultados previsíveis, porque o paciente não quer fazer um tratamento hoje e daqui a 5 anos está refazendo aquele tratamento. Todo esse planejamento, ou toda a proposta que nós vamos passar para o paciente, o desenho final desse dente, ele está integrado à personalidade desse paciente. A questão dos clareamentos dentários, eu trabalho com os 2 tipos de clareamento, que é o clareamento caseiro, que é onde o paciente faz o clareamento em casa, ele recebe o produto e as moldeiras, e o clareamento feito no consultório com a aplicação do laser. Se eu vejo que é um paciente que tem um dente mais amarelado, nunca fez clareamento, eu gosto de sempre iniciar com o clareamento caseiro, com acompanhamento, então os meus clareamentos nunca duram menos de 2 meses. Se eu vejo às vezes que está custando para abrir o tom, eu coloco uma sessão de laser junto, ou eu coloco o clareamento caseiro e o clareamento de consultório com o laser junto no mesmo pacote. Agora a pessoa já fez clareamento, quer vir aqui só fazer a manutenção do clareamento, aí eu gosto muito de indicar só o laser, que ele é mais rápido, tem um resultado bem eficaz. Então, teoricamente, o laser, ele não é determinante, o que é determinante é o produto. O laser ele só vai fazer a sessão ser mais rápida, então assim, uma sessão de laser eu demoro 1h15 com o laser. Se eu fizesse sem o laser, eu ia demorar 1h30, 1h40, por causa que eu tenho que esperar o produto agir. O produto tem X tempo para agir na boca. A gente faz um clareamento, termina um clareamento, espera 30 dias para te voltar a ter uma alimentação normal, voltar com uma alimentação pigmentosa e depois dura. Eu tenho pacientes que dura 2 anos, claro que vai depender da alimentação de cada um, né? Então, tu chegou a um tom a mais de clareamento, vamos supor, ele vai voltar ao longo da alimentação a um a menos, mas não volta àquela cor inicial. Então, para te ficar fazendo clareamento, pode ser a cada 1 ano, 1 ano e meio, 2, vai depender do paciente se sentir bem, mas não toda hora, tá? Toda hora não dá. Com o passar do tempo, os dentes vão escurecendo e isso estava me incomodando. Eu fui para fazer um clareamento dental, na verdade, e aí me foi oferecido as lentes de contato. A durabilidade seria maior.
como eu sou uma pessoa que gosto muito de café, talvez o clareamento não me desse o retorno que eu estava desejando naquele momento. E eu optei pelas lentes de contato e me sinto muito satisfeita. Por conta de uma veiculação na mídia, né, bastante intensa, essas técnicas hoje, elas, em muitos casos, elas são feitas com uma falta de critério. E uma falta de critério, nesses casos, ele pode trazer para o paciente danos irreversíveis. Então nós temos que ter muito cuidado quando indicamos uma técnica que aparentemente ela é simples, mas na realidade é uma das técnicas mais difíceis de serem executadas, que são os laminados cerâmicos ou as microlâminas ou lentes de contato, como tem chamado hoje em dia, né? Muitas pacientes jovens com sorriso lindo querem colocar as lentes porque artista A ou B usam. Não, gente, não é por aí. Eu acho que a gente pode fazer um bom clareamento, uma que outra troca de restauração com uma boa resina, né? Antes de partir para isso, porque uma vez colocadas lentes, não se tira mais, né? Já me perguntaram, se eu quiser tirar, não se tira, porque a gente sempre vai fazer um leve desgaste, a gente tem que remover ângulos, né? Então, às vezes, por mínimo que seja, existe. A gente tem que fazer uma preparação desse esmalte para receber a peça, para a gente poder colar essa peça. Então é isso, cuidado com a saúde e sempre bom senso. Nem tudo é lente, nem tudo é porcelana. Dentro da recuperação estética, nós temos que ver a situação em que o dente se encontra. Então, quanto mais íntegro esse dente está, menos invadido ele será. Nós avaliamos o paciente de uma forma muito criteriosa, fazemos um planejamento, apresentamos esse planejamento para o paciente para que haja uma aprovação prévia do paciente, de uma forma visual e uma forma verbal, para que ele tenha noção real daquilo que ele vai enfrentar durante o tratamento. E eu trabalho com pessoas, então eu acho importante eu estar bem, estar com os dentes bonitos, saudáveis. Enfim, até porque dentes saudáveis, além de ser bacana para a beleza, tem toda a questão da mastigação. Cada vez mais chegam pacientes procurando uma melhora do seu sorriso, né? Então, hoje nós podemos dizer que não há uma idade para esses pacientes nos procurarem. Então, nós temos pacientes desde super jovens até pacientes com mais idade, tentando, então, vindo na busca de uma melhora estética para o seu sorriso, né? Pacientes perguntam, dá para fazer resina, Marcos, ou dá para fazer cerâmica, quero resina? Na realidade, tudo isso é uma indicação de técnica, né? Então, para fechar pequenos espaços dentários, para corrigir pequenas anomalias, muitas vezes as resinas compostas são a melhor opção, né? Agora, quando você quer mudar já algo com um pouco mais de volume dentário, como crescer dentes, aumentar um pouco mais dentes, ganhar mais volumes, na realidade as cerâmicas elas têm um comportamento funcional muito melhor que a resina, por ela ser um vidro. E a resina ela tem uma base polimérica, então nós estamos trabalhando com um plástico extremamente bom, de ótima qualidade, né, com partículas inorgânicas. Mas comparado às cerâmicas, ela fica aquém na questão de suportar o esforço, né, do dia a dia. Porque a resina ela é um pouquinho mais sensível, o material dela não é bem assim que nem as lentes de contato que eu coloquei agora, né? Ela é um pouco mais sensível. Então eu tinha que ter alguns cuidados maiores, né? Especiais. Não podia morder na frente porque eu corria o risco de fraturar ali e, né, não ficar bom. Então eu fiquei uns anos ali colocando resina e arrumando e voltando. E as lentes hoje, eu digo assim que eu tenho a maior segurança com elas. Foi a melhor coisa que eu fiz, assim, não menosprezando a resina, porque também é um resultado muito bom também, fica muito parecido, mas hoje as lentes me dão uma segurança maior. Existem as lentes de contato odontológicas, que são películas de cerâmica bem finas,
que a gente cola na parte da frente dos dentes. Elas levam esse nome por se assemelharem às lentes oculares, elas podem ter até 0,3 milímetros de espessura e o desgaste dentário do paciente é bem mínimo, né? Se o paciente vem, um paciente jovem que tem uma anomalia de forma de dente, ou seja, espaços entre os dentes, dentes conoides, dentes menores, e ele precisa então de um aumento, de uma melhora estética nesse sorriso, mas ele apresenta a dentição boa, saudável, íntegra, esse é um caso perfeito para o que as pessoas têm chamado hoje de lente de contato, que são pequenas lâminas cerâmicas que giram em torno de uma espessura de 0,2 a 0,4 décimos de milímetro. Existem pacientes que têm dentes manchados por medicações que a sua mãe tomou durante a gravidez, que a gente chama de medicações por tetraciclina, são dentes bem manchados. Então é uma indicação a gente fazer um clareamento e se não consegue um bom resultado, muitas vezes a gente faz a colocação das lentes de contato na parte da frente dos dentes para corrigir esse problema de cor. Outras indicações que é para corrigir problemas de forma. Então a gente usa as lentes quando um dente é muito para trás, muito para frente, ou quando um dente tem fraturas, né? Então essas são as indicações de lentes odontológicas ou de coroas de porcelana, vai depender do nível de desgaste desse paciente. Aqui a Marinês está tirando uma faceta do modelo e notem que é só a parte da frente do dente, né? Então esses são os famosos laminados, onde vão recuperar a dentição do paciente sem o envolvimento total e com a mínima preparação do tecido dental. Então a gente preserva todo esse esmalte do paciente e depois aderimos então essas lâminas. Existem as lâminas de porcelana, as facetas de porcelanas que se diferenciam das lentes por serem um pouco mais espessas, mas também são películas de porcelana. Então nós temos aqui as lentes de contato. Pode ver que ela é extremamente fina, ó, eu vou tirar. É uma casca. Aqui nós temos uma lâmina de porcelana, uma faceta de porcelana. Também só na parte da frente, igual a lente, unicamente se diferencia por ser mais espessa. A gente também pode fazer restaurações parciais em cerâmica, que nem aqui. Vejam, só metade do dente. Então vai de uma correta indicação por parte do profissional, cerâmica pura, ao invés de restaurar com resina. A utilização de lupas para aumento de campo é importante. A utilização de microscópios é importante. Então você sem essas tecnologias, você dificilmente consegue fazer uma odontologia minimamente invasiva. Imagina você fazer um preparo num dente de 2 décimos de milímetro. Sem você ter uma visualização aumentada desse campo cirúrgico, você não tem condições de saber se você está com um 0,1, 0,2. Esses motores elétricos, eles facilitam muito o trabalho porque eles não têm aquele ruído da caneta de alta rotação, né? Então aqui a gente escuta só o barulho do motor e da água. E as magnificações, né? Como eu havia falado, então essas lupas de magnificação são importantíssimas para você enxergar um campo bastante grande, né? Mas quando nós falamos de pacientes jovens, né, a gente tem que pensar numa odontologia minimamente invasiva. Você não pode sair preparando um dente de um paciente, ou seja, desgastando o dente de um paciente para colocar um trabalho estético. Então nós temos que ter consciência que quanto menos nós mexermos nesse dente, melhor para a longevidade desses tratamentos. Outra tecnologia que a gente aplica, né, no nosso dia a dia é a anestesia computadorizada, né? Então nós temos hoje um aparelho excelente no sentido de promover um bloqueio anestésico bastante confortável para o paciente. Eu pretendo ainda fazer clareamento nos meus dentes e continuar com isso, sabe?
Eu vou regularmente à clínica, como eu comentei, né? E lá eu sinto que eu estou em boas mãos, assim. Porque a gente se sente bem nas fotos, depois, conversando com as pessoas. Então, isso mudou muito, né? A autoestima realmente mudou muito e eu sorria mais depois. Comecei a sorrir. Os cuidados normais, né? Escovação, o fio dental, todos os cuidados normais, como se fossem os meus dentes, porque na verdade são, né? A lâmina é um fiozinho em cima do dente, é uma lâmina em cima do dente. Eu não senti diferença nenhuma com relação a isso. Então, hoje em dia, realmente é muito difícil, pegando um profissional de qualidade, perceber que tu tem um dente diferente do outro pelo fato de ser um verdadeiro e o outro não. Então, a ortodontia ela é uma área que ela abrange muitas coisas, né? Não só a parte estética, mas a parte funcional. A gente consegue fazer reabilitações com a parte da ortodontia. E eu posso dizer que é a minha alegria de poder devolver para o paciente um sorriso perfeito, um sorriso bonito, um sorriso harmônico. Que muitas vezes ele precisa de outras especialidades no intuito de nós recuperarmos não só aquele dente, mas também as estruturas em volta desse dente. E por isso nós podemos lançar mão de especialidades como a ortodontia, a prótese, a periodontia e também a implantodontia. Também, antigamente, a implantodontia, o foco principal era a instalação de um dente dentro do osso. E hoje nós trabalhamos não só a parte do implante, mas também a parte do dente que vai ser colocado sobre o implante, sempre coligada com as estruturas vizinhas. Eu via meu pai sofrendo muito. Meu pai estava doente na época, ele sofria mais em não ter os dentes na boca do que a própria doença que ele tinha, né? E como ele usava prótese em cima e prótese embaixo, acabava não segurando mais na boca, né? Inclusive, ele estava no hospital em Caxias, eu saí de dentro do hospital e fui buscar logo essa clínica que eu já tinha me indicado. E aí, porque assim, eu via que ele estava sofrendo muito com essa parte aí, né? E eu tinha esse problema também, né? Então, olha, para te ver que ali começou todo esse processo comigo e graças a Deus hoje acredito que eu não vou passar por isso, né? Pelo que ele passou, né? Em muitas situações o paciente ele nos procura com ausência do dente, mas também com defeito ósseo associado, que necessariamente nós podemos lançar mão de uma cirurgia reconstrutiva óssea, né? Às vezes somente com a cirurgia reconstrutiva óssea e em algumas situações nós temos que lançar mão também de cirurgias de tecido gengival associadas. Então, para aqueles casos que o paciente tem um sorriso muito gengival, que mostra uma grande quantidade de tecido gengival, hoje é possível e é perfeitamente possível resolver isso com uma cirurgia estética gengival. Ou seja, nós reduzimos aquele volume de tecido e harmonizamos o conjunto da arquitetura gengival e lábios. Sempre nós vamos relacionar ao conjunto da obra. O conjunto da obra é ver lábios, arquitetura gengival e dentes. É assim que rege hoje a odontologia moderna. Na ortodontia, tudo tem solução. Muitas vezes não apenas com o aparelho, então entram as cirurgias ortognáticas, né? Por exemplo, aqueles pacientes que são muito queixudos em excesso, ou aqueles pacientes que faltam a maxila, que são mais proeminentes de queixinho, falta o queixinho, a maxila é mais para frente. Então, são pacientes que a gente consegue tratar, mas com o uso da cirurgia ortognática. As pessoas às vezes se assustam em ouvir cirurgia, né? Mas é um caso que dá um antes e depois no perfil, na parte funcional, na parte estética muito grande. E hoje, assim, as cirurgias estão cada vez mais evoluídas, o pós-operatório está cada vez melhor. Outra coisa que nós devemos ter em mente é que o trabalho de odontologia estética, seja ela com microlaminados, coroas ou até indo um pouquinho mais além na questão cirúrgica, né, da implantodontia, da periodontia, ele exige uma condição de biossegurança extrema. Para aqueles casos onde o paciente apresenta uma falta de tecido gengival, por exemplo, uma recessão gengival, é importante, nós podemos lançar a mão do enxerto gengival no intuito de recuperar aquela margem gengival anatômica que o paciente perdeu.
Essa é uma cirurgia bastante simples, onde se coleta uma pequena quantidade de tecido gengival da região palatina e esse tecido ele é transportado como se fosse um transplante gengival para a região receptora. E num período de aproximadamente 30 a 40 dias, o tecido já está maturado e já está numa condição de cor igual aos dentes vizinhos, aos tecidos gengivais vizinhos. Porque hoje tudo gira em torno de previsibilidade. Nós não podemos trabalhar nenhum tipo de cirurgia, seja ela óssea ou gengival, pensando simplesmente a curto prazo. Não, nós temos que sempre pensar a longo prazo, 10, 20, 30 anos, porque os nossos pacientes, grande parte dos pacientes são pacientes muito jovens. Essa paciente é uma paciente que apresenta algumas retrações gengivais e nós estamos fazendo o uso do microscópio para analisar com critério a quantidade de tecido gengival que vai ser necessário ser reconstruído no procedimento cirúrgico. Em algumas situações que o paciente vai receber coroas protéticas, por exemplo, e ele apresenta um tecido gengival muito delgado, nós também podemos lançar mão de cirurgias gengivais reconstrutivas com o intuito de melhorar a espessura do tecido gengival. E com isso nós vamos ter uma condição anatômica do tecido gengival mais harmônica quando ele receber as coroas protéticas finais ou o tratamento restaurador final. Isso vai aumentar o tempo de vida útil dessas restaurações na boca do paciente e nós vamos ter um aumento também da previsibilidade do tratamento. Existem coroas de porcelana, que é quando a gente reveste todo o dente, toda a sua totalidade, toda a sua circunferência. Nós trabalhamos na região estética sempre com cerâmicas livres de metal, ou seja, não há metal. Então isso ele nos dá uma estética imediata e no acompanhamento de 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos, muitas vezes você tem uma situação bastante interessante. Em questões estéticas, a gente coloca essas livres de metal e em regiões posteriores, onde existe maior carga mastigatória, a gente procura utilizar uma reforçada com zircônia, por exemplo, para a questão mais da força, né? Então aqui nós temos um bloco bruto da cerâmica, a partir daqui o protético esculpe o dente de acordo com o que a gente pede. Aqui a gente está com a nossa técnica, a Marinês Guiço, onde ela está fazendo uma aplicação de cerâmica em cima de bases cerâmicas também. Então essa vão ser coroas dentais livres de metal. Então, quando nós falamos de injeção de cerâmica, não é? Essas pequenas pastilhas que vocês veem, elas são levadas a uma temperatura extremamente alta, elas são liquefeitas e são injetadas em cima de um projeto encerado previamente. Então, ela já dá a forma da infraestrutura da cerâmica que vai ser levada na boca do paciente. Então, essa cerâmica ela é aplicada manualmente, né, em cima dessa base que foi injetada numa máquina de cerâmica de injeção e depois de aplicada nessa superfície, esse conjunto ele vai ao forno, onde ele sofre uma queima e essa massa ela se transforma na cerâmica propriamente dita. Aqui nós temos as coroas de porcelana. Ó, pega toda a circunferência do dente, ó. Pode ver que não tem metal dentro, ela é toda de cerâmica pura. Reveste todo o dente. Na região de molar, região posterior também coroa, ó. Pega todo o dente. Quando é que nós vamos, por exemplo, tratar o canal de um dente para colocar uma reabilitação com prótese? Quando esse dente estiver muito comprometido, com uma restauração muito grande, o paciente já tem alguma sintomatologia de dor, então a gente remove o nervo, faz todo um tratamento de canal prévio, depois coloca a reabilitação com as porcelanas. Salvo isso, o paciente tem um dente saudável, não tem sintoma, não há necessidade de fazer um tratamento de canal, por exemplo, previamente à reabilitação com prótese. Ainda bem que os procedimentos evoluem, os materiais, as técnicas, está sempre em evolução e a gente pode oferecer sempre o melhor para os nossos pacientes. Eu acho que é isso que importa.
Então, essas revisões são muito importantes, né? No mínimo uma vez por ano, nós temos que ver esse paciente. Então, se ele não vem no nosso consultório, nossa clínica, 1, 2, 3 anos, nós perdemos então o contato e o nosso poder de reparação ele vai diminuindo. Cada um tem o seu processo, tu tem que fazer a tua higiene todo dia, tirar o tempinho para isso, fazer, e todo ano é feito, eu sempre faço uma consulta todo ano para ver se está tudo ok, e até hoje já faz 14 anos que eu fiz. E então tá assim, ó, perfeito. Até hoje nunca tive problema. A vida da pessoa com prótese, seja coroas de porcelana, lentes de contato, implantes dentários, a vida é normal. Só que com alguns cuidados, uma correta higiene, escovar, passar o fio. E esses cuidados com a alimentação, um pouco mais, uma delicadeza maior na hora de comer. Então, se pega o fumo, você pega o bruxismo, você pega uma escovação não adequada, um não uso de fio dental, não é? Sempre digo que o fio dental não é um luxo, ele é um complemento na higienização. E uma falta de manutenção, né? Então tudo isso ele vai levar a problemas dentários. Um outro tópico a ser abordado são as retrações gengivais. Para aqueles casos onde o paciente apresenta um dente mais comprido do que o outro e ele relata algum tipo de... Em algumas situações ele relata alguma sensibilidade nesses dentes. E normalmente esses problemas estão associados a hábitos parafuncionais, pacientes com bruxismo, ou até mesmo para aqueles pacientes que têm o hábito de fazer um movimento muito exagerado no momento de fazer a higiene bucal. O que a gente consegue fazer com a correção do aparelho da mordida, com a ortodontia, é o bruxismo. Não que o bruxismo tenha cura, né? E não que seja realmente só isso, mas eu já consegui aliviar, digamos assim, 70% das dores musculares com o bruxismo, com o aparelho. Justamente por conseguir colocar os dentes nas posições adequadas, encaixar a mordida, engrenar. Porque às vezes o paciente tem uma classe 3, uma classe 2 dentária, que é um degrau para frente, um degrau para trás, e a gente consegue, com essa mudança, fazer com que ele não faça o ranger dos dentes, a gente consegue amenizar. E eu sempre costumo falar que tudo na vida cai, né? Menos a gengiva, que ela sobe. O que acontece para ela subir? A maioria dos casos, a grande maioria da causa da retração gengival é uma escovação muito forte, né? Ou com uma escova muito dura, e a gengiva tenta fugir dessa agressão e ela retrai. Se o paciente tem uma situação dentária onde o dente dele tem um canal tratado e esse canal fez com que o dente todo ficasse muito escuro, esse é um paciente com um certo risco no que se refere ao longo prazo. Esse paciente ele não está livre de, em 9, 10, 11, 15 anos, ele sofrer uma retração gengival tal que vai expor uma área escura do dente. Mas isso então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos intervir nesse caso, vamos muitas vezes cortar aquele trabalho, remover o trabalho, repreparar o dente e fazer um outro trabalho. Ou fazemos uma enxertia gengival. No que diz respeito ao tratamento do problema em si, a cirurgia ela é muito simples. É claro que depende muito do número de dentes envolvidos. Uma das maneiras de saber se está na hora de procurar um dentista para resolver o problema de uma retração gengival são para aquelas situações comuns de o paciente apresentar algum tipo de sensibilidade no dente. O que a gente pode fazer quando tem retração gengival? A gente indica pastas para sensibilidade, porque muitas vezes ela sobe e aquela área desprotegida causa dor, desconforto, então usa pastas, remove a escova dura e sempre macia, e muitas vezes a gente faz enxertos gengivais. No momento que o paciente detecta algum tipo de alteração da margem gengival, com uma retração gengival, um dente mais longo que o outro, é necessário procurar um dentista. Não há nenhum outro tipo de tratamento. O único tratamento a ser dado é uma cirurgia de recuperação dessas áreas, que é a cirurgia de enxerto de tecido gengival. Preferentemente, tecido gengival autógeno. Quando o paciente tem uma gengiva um pouco mais alta, um pouco mais baixa, a gente precisa fazer
um realinhamento, um desenho dessa gengiva. Então a gente faz essa plástica e com isso a gente consegue deixar também o sorriso maior e mais bonito, né? É uma solução tecnicamente, cirurgicamente falando, uma solução simples. É uma cirurgia de 1 hora a 1h30 no máximo, né? Que envolve uma cirurgia de um transplante de tecido gengival de uma área da boca, que pode ser da região palatina ou atrás dos últimos dentes da maxila, para a região receptora. E o pós-operatório é um pós-operatório muito tranquilo, praticamente indolor e que tem uma recuperação muito rápida. Hoje em dia as pessoas têm aquela coisa assim, isso é pra gente mais jovem, botar aquele aparelho, né, mostrar e tudo mais. Não. Gente, hoje em dia a gente reabilita muito pessoas mais velhas, né? Eu tenho, olha assim, 70% dos meus pacientes são pessoas até acima da terceira idade, justamente para reabilitar eles com implantes, com próteses, né? Conseguir abrir espaços. No caso de pacientes que apresentam problemas gengivais ou ausência de estruturas dentárias, em muitas situações nós devemos lançar mão de uma ortodontia, nós detectarmos que há dentes mal posicionados que estão levando a algum tipo de retração gengival, ou há dentes mal posicionados que levaram à perda daquele dente. Então esse aqui ele é um mini implante, como vocês podem ver, ele é quase imperceptível, ele é algo pequeno, né? Então se faz uma anestesiazinha local na gengiva, coloca-se o mini implante. Para que serve o mini implante? As pessoas às vezes ficam com dúvida, né? Então a gente tem uma ancoragem absoluta, uma ancoragem apoiada no osso. Então a gente pode fazer a força que a gente quiser, a movimentação que a gente quiser, que esse mini implante vai dar o nosso suporte. Por exemplo, o paciente é um paciente que ele é aquele paciente bicudinho, que necessita extração e a gente não quer que os dentes de trás movimentem, porque toda ação tem uma reação. Então a gente tem que ter algo que nos segure, que nos ajude. Então o que a gente coloca? A gente faz a colocação de mini implantes, aí a gente vê a necessidade de 1, 2, dentro, fora, né? Isso vai conforme o tratamento, o plano de tratamento. Colocamos o mini implante, amarramos aonde não queremos que movimente e façamos a retração. O que é a retração? A gente puxa os dentes que a gente quer botar no lugar. Se o paciente tiver uma boa quantidade óssea disponível para instalar o implante, esse paciente necessariamente precisa somente do implante. Nós vamos instalar o implante e imediatamente vamos colocar uma coroa provisória. Acabei caindo de bicicleta e aí fraturei todos os dentes da frente, então foi um caso bem complicado meu, né? E aí depois de longos anos sofrendo com essa dificuldade, fiz toda a parte do implante, primeiro a parte óssea, e aí depois tive que esperar um tempo e tudo, aí fui lá outra cirurgia para fazer os implantes, aí fiz todos os implantes também no mesmo dia, mas também correu tudo bem. E aí depois comecei o processo de moldar, fazer a parte de todos os dentes que foi feito. Cada processo que eu fazia, eu vinha para casa sempre com os dentes, bem tranquilo, comia normalmente e foi indo, né? O processo foi longo. Existem implantes dentários, que é quando a pessoa perdeu dentes por N motivos ao longo da vida, então a gente consegue repor. Aqui nós temos as próteses sobre implantes. Olha que bacana. Nesse caso aqui a gente colocou gengiva artificial, porque esse paciente específico não tinha condições de fazer um enxerto ósseo. O acesso dos pinos, onde a gente parafusa a prótese nos implantes, depois esconde esses pinos e isso aqui fica preso sempre, não tira mais. A gente também pode fazer próteses totais sobre os implantes, ó. Então se coloca os implantes e posteriormente se prende os dentes, ó. Para os casos que o paciente, ao nos procurar, já apresentava ausência de tecido gengival e óssea combinados, na grande maioria dos casos se consegue fazer a cirurgia óssea reconstrutiva e a cirurgia gengival combinadas num único procedimento. Então, para aqueles pacientes que vão perder o dente, que ainda não perderam o dente, a metodologia mais indicada hoje é se fazer isso. Fazer a extração do dente, fazer a instalação do implante, fazer a construção de uma coroa provisória e fazer a cirurgia óssea reconstrutiva ou cirurgia gengival reconstrutiva num único procedimento.
Para os casos que nós temos ausência de osso e de gengiva, nós podemos fazer a recuperação do osso e a recuperação da gengiva através das cirurgias ósseas ou gengivais. Preferentemente, essa é a nossa preferência, sempre utilizarmos tecidos autógenos, seja ele osso ou gengiva, porque biologicamente já foi comprovado na literatura, são os tecidos que apresentam os melhores resultados. Eu fiz 10 implantes na parte superior e mais 7 implantes na parte inferior. E eu fiz toda o enxerto ósseo todo no mesmo dia também, foi caso bem grande. Se falando em conforto, a melhor maneira de oferecer conforto para o paciente, algum tipo de procedimento cirúrgico de médio ou grande porte, seria oferecer para ele fazer o procedimento de uma forma que ele estivesse dormindo, sedado ou com anestesia geral. Eles não guardam na memória nenhum tipo de recordação da cirurgia. Eu acho que, assim como as cirurgias médicas, hoje nós gostaríamos de fazer qualquer cirurgia médica dormindo, também a cirurgia odontológica está caminhando para isso. Para fazer cirurgias mais previsíveis, cirurgias mais otimizadas, fazendo o máximo de procedimentos possíveis, e também fazer cirurgias com o paciente desacordado. Nossa, para mim foi fundamental para tudo, melhorou para a comida, senti o gosto da comida, então, nossa, eu tinha uma dificuldade grande antes, né? Para os pacientes que buscam tratamento, que sofreram algum tipo de trauma, fratura, ou apresentam algum tipo de abscesso, ou que já fizeram tratamento de canal, já fizeram coroas dentárias, já fizeram pinos intracanais, e esses dentes fracassaram, a técnica de restauração dento-alveolar imediata é uma técnica que ela nos permite resolver tudo num único procedimento. Então, se o paciente apresentar algum tipo de falha no dente e apresentar algum tipo de comprometimento, não só do dente, mas um comprometimento ósseo ou gengival, nós podemos resolver tudo num único procedimento através da aplicação dessa técnica. 10 anos atrás, esse mesmo problema nós resolvíamos com 4 ou 5 procedimentos. E isso nos propicia estarmos escrevendo, estarmos publicando artigos em revistas nacionais e revistas internacionais, estarmos fazendo livro, por exemplo, traduzido em várias línguas, ou capítulos de outros livros, né? Isso tudo faz com que nós estejamos sempre em contato direto com a ponta da odontologia, com o que está acontecendo. Qualidade, inovação, amizade pra vida inteira. Com Alfa sei que posso contar. Com toda a experiência, com todo carinho, tudo feito pelo meu bem-estar. Vou no Alfa, atendimento de primeira, carinho e confiança pra vida inteira. Vou no Alfa, equipe de primeira, meu laboratório pra vida inteira. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtossegundo para a cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem
sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. O Centro Gaúcho do Câncer SECAM oferece uma estrutura completa para o tratamento clínico do câncer adulto e infantil. Com uma equipe multidisciplinar focada em resultados e qualidade de vida, disponibiliza tecnologia, conforto e precisão. Centro Gaúcho do Câncer SECAM, 22 anos. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico. Cirurgia estética de face, nariz, pálpebras e lifting. Contorno corporal, lipoaspiração e próteses. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico. A Efeto Reprodução Humana atua como equipe médica de excelência para investigar as dificuldades do casal em engravidar e disponibiliza tratamentos de ponta para assistir à fertilidade. Efeto Reprodução Humana 30210530. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. A Bela Pharma, há 30 anos, oferece novidades em fórmulas manipuladas, diferenciadas em doses e quantidades, com investimentos constantes em processos e treinamento, atinge um nível diferenciado de qualidade. Bela Pharma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. Ana Paula Boss, cirurgia plástica, cirurgia estética de face, nariz, pálpebras e lifting, contorno corporal, lipoaspiração e próteses. Ana Paula Boss, cirurgia plástica.